Olá, Bianca, bom dia, tudo bem com você? Hoje, quarta-feira, dia 17 do mês de novembro, nós vamos dar continuidade na apostila de matemática na página 103. Nós vínhamos trabalhando com os números em contextos matemáticos, né? Então, nós vimos que os números estão presentes em dados e relativos à quantificação, à quantidade, a medidas. Com os números, nós podemos fazer cálculos mentais, né? Resolver desafios, situações, problemas. Então, vamos lá. Na número 1, resolva a situação, problema e registre, use a estratégia que você preferir e registre. Uma fábrica de máscaras respiratórias descartáveis embala sua produção da seguinte maneira: 10 máscaras são embaladas em um saquinho, 10 saquinhos são armazenados em uma caixa. 10 caixas são organizadas em um fardo. Então, vamos lá. Uma rede de farmácias comprou 15 fardos. O fardo é o embrulho ou pacote, onde dentro dele são colocados 10 caixas, certo? E dentro de cada caixa tem 10 saquinhos. Dentro de cada saquinho tem 10 máscaras. Então, um fardo tem 1000 máscaras. Por quê? 10 vezes 10 vezes 10. Então, 15 fardos é igual a 15 vezes 1000. Quanto que dá? 15.000. Então, foram compradas 15.000 fardos. 15.000 fardos. Letra B. Foram compradas 15.000 máscaras, né? Porque foram comprados 15 fardos. Letra B. A rede de farmácias tem 5 filiais na cidade. As máscaras foram distribuídas igualmente entre as filiais. Quantos fardos cada uma recebeu? Então, 15 dividido por 5. Quanto que dá? 3. Quantos fardos cada uma recebeu? Cada farmácia recebeu 3 fardos. Quantas caixas cada uma recebeu? Em cada fardo tem 10 caixas. Então, 3 vezes 10 igual a 30. Cada farmácia recebeu 30 caixas. E quantas máscaras cada farmácia recebeu? Se cada caixa tem 100 máscaras, 30 vezes 100, 3.000. Letra C agora da página 104. Em uma semana, a farmácia A vendeu 25 saquinhos. Quantas máscaras foram vendidas? Sabendo que em cada saquinho tem 10 máscaras. 25 vezes 10, 250. Quantos saquinhos ainda restam nessa farmácia? Lá no começo diz que ela recebeu 30 caixas com 300 saquinhos. Se foram vendidos 25, sobraram ainda quantos saquinhos? 300 menos 25, 275. Na letra D, a farmácia B, ao final do primeiro mês, estava com apenas 3 caixas em estoque. Quantos saquinhos ela vendeu nesse mês? Então, a farmácia havia recebido 30 caixas. Se restaram 3, ela vendeu 27. Em cada caixa há 100 saquinhos, portanto, ela vendeu 27 vezes 100, 2.700 máscaras. Agora, nós vamos retomar estratégias de cálculo mental. Você vai usar a que você preferir. 135 mais 89, tá? Letra B, 258 mais 124. Letra C, 305 menos 164. Letra D, 400 menos 225. Letra C, E, 8 vezes 125. F, 12 vezes 45. G, 48 dividido por 3.
e H, 65 dividido por 5. Então, você pode usar, Bianca, a estratégia que você quiser para esses exercícios da número 2, tá bom? Na 105, nós temos um jogo caminhando com o resto, né? Então, vamos lá. Então, o jogo é o anexo 4 de matemática, um dado e um marcador por dupla. Então, o jogo pode ser realizado em duas duplas, uma dupla joga contra a outra. As duplas definem quem inicia o jogo no par ou ímpar, ou com o número maior de pontos obtidos no lançamento do dado. Os marcadores são colocados no início, na casa com o número 13. Para movimentar um marcador, cada dupla joga o dado, efetua a divisão do número onde se encontra o marcador pelo número da face do dado, caminhando no tabuleiro quantas casas corresponderem ao resto da divisão. Por exemplo, uma dupla tem seu marcador sobre o número 13, que é o início do tabuleiro, e obtém 5 na jogada com o dado. Então, ela fará a divisão 13 por 5. Nessa divisão, ela é não exata, o resto é 3. Então, a dupla deve mover o marcador por 3 casas, e assim por diante. Se a divisão for exata, que o resto é 0, a dupla não movimenta seu marcador. A dupla que, na sua vez, efetuar um cálculo errado e o erro for percebido pela dupla oponente, perde a sua vez de jogar. Ganha a dupla que primeiro alcançar a casa fim. Para alcançar a casa fim, a dupla deve obter o número exato de movimentos sem ultrapassá-la. Se não obtiver, permanece onde está no tabuleiro. Tá bom, Bianca? Você pode jogar com a mamãe, com o papai. Agora que você já jogou, vamos resolver algumas situações problemas a partir do jogo. Qual é o número da face do dado que não permite que o marcador se desloque no tabuleiro? Qual que é? É a face 1, porque toda divisão por 1 é exata. Muito bem. Número 2, no tabuleiro há números pares e números ímpares, certo? Com qual deles o marcador não se desloca no tabuleiro se sair a face 2 no dado? Números pares, né? Pois a divisão de um número par por 2 é sempre exata. E quando é exata, o resto é 0. Então, daí não muda de casinha, não se desloca. Número 3, e com qual deles o marcador avança uma só casa quando sai a face 2 no dado? Números ímpares, pois a divisão de um número ímpar por 2 sempre tem o resto igual a 1. Muito bem. 107 agora, exercício 4. No início do jogo, a dupla Bruno e Carol tinha a face 4 no dado. Quantas casas o marcador dessa dupla pode avançar no tabuleiro? Ele pode avançar uma casa, porque 13 dividido por 4 tem o resto igual a 1. Número 5. A dupla Beatriz e Laís está na casa 25. Então, eles estão aqui, ó, na casa 25, certo? Com quais faces do dado o marcador delas não avança no tabuleiro? Com a face 1 e com a face 5, porque 25 dividido por 1 é igual a 25 e 25 dividido por 5 é igual a 5. Não tem resto, são divisões exatas. Número 6, novamente é a vez de Bruno e Carol jogarem. O marcador deles está na casa 28 e tiraram a face 2 no dado. O que acontece com o marcador deles? O marcador não avança, porque a divisão de 28 por 2 é exata. 28 dividido por 2 dá quanto? Dá 14, né? Número 7. Após algumas rodadas, o marcador de Beatriz e Laís estava na casa 21. Elas tiraram a face 6 do dado. O que vai acontecer no jogo? Elas vão vencer, pois o resto da divisão de 21 por 6 é 3. E o marcador avançará 3 casas e chegará ao fim. Número 8. O que aconteceria no jogo se houvesse a casa 30 no tabuleiro?
O jogo terminaria para o jogador que parasse nessa casa, pois a divisão de 30 por qualquer um dos pontos das faces do dado é exata, não tem resto. Número 9. Se você estivesse jogando, estivesse na casa 19 e saísse a face 2 do dado, você teria chance de ganhar o jogo? Sim, porque na divisão de 19 por 2, o resto é 1. E você só precisa de 1 para avançar para a última casa do tabuleiro. Agora, na página 108, nós vamos identificar as funções de números em 2 textos envolvendo animais da fauna brasileira. O lobo-guará é o animal símbolo do cerrado brasileiro. Ele apresenta entre 95 centímetros e tem 115 de comprimento, cerca de 1 metro de altura, cauda com tamanho entre 38 centímetros e 50 centímetros, peso entre 20 e 30 quilos. Além do seu tamanho, o lobo-guará se destaca por suas longas e finas pernas que o ajudam na locomoção e visualização do ambiente em locais com vegetação mais alta. A gestação desse animal dura cerca de 65 dias e nascem em média de 3 a 6 filhotes. Então, nós vamos destacar os números do texto e escrever que função eles têm. Aqui, 95 centímetros e 115 e 1 metro, 38 e 50 centímetros são medidas de comprimento. 20, 30 quilos, medidas de massa. 65 dias, medida de tempo. 3 e 6 filhotes são quantidades. Nós vamos grifar no texto palavras que se referem a estimativas. São palavras usadas para nós dizermos uma quantidade mais ou menos, né? Então, nós podemos grifar quais que diz respeito a estimativas. Cerca de, em média, em média, cerca de. O tuiuiu é a maior ave voadora do Pantanal. Ela também é conhecida como jabiru em algumas regiões. Suas pernas podem atingir cerca de 1,5 metro de altura. Ela pesa em torno de 8 quilogramas e suas asas, quando abertas, medem 3 metros. Vive em torno de 40 anos. Nossa, ele vive bastante, hein? Destaque o número do texto e escreva que funções eles têm. Então, nós temos 1,5 metro, 1,5 metro é comprimento. 8 quilogramas é medida de massa. 3 metros, medida de comprimento. 40 anos, medida de tempo. E nós vamos grifar as palavras que se referem a estimativas. Então, nós vamos grifar cerca de, em torno de e aproximadamente. Ok, Bianca?